Você quer saber a verdade? A verdade oculta, a verdade que for romantizada pelos gurus, para você não saber a realidade. O que é real? Para você sair da Matrix. Aqui eu vou refutar o Jean, né, um estudioso, o Jean Val Elan, em um ponto. Aqui ele está esclarecendo muitas coisas que transcendem as limitações dogmáticas que são colocadas dentro da sua cabeça. Para você sair da Matrix, das bolhas, né, do que prende você de uma realidade e coloca você no mundo da fantasia. E a realidade é totalmente diferente que você vive no mundo da ilusão. Mas todos terminam cemitério. Cemitério é uma coisa que a pessoa acorda. Hospital também é uma coisa que a pessoa acorda. Mas a gente, quando está saudável, é festa, é sexo, amores, ilusões, ostentações, mas o mundo existe a Pílula Azul, feito o filme, né? O filme relatou uma coisa de forma extraordinária, com o escritor que fez o filme, que roteirizou o filme. Mas aqui eu vou refutar o Jean, né? O Jean Val. Vamos lá. Ele fala que Javé, ele que é um transcende, né? Que é um cara do gnosticismo. Assim, o gnosticismo, para quem não sabe, é que estuda todas as religiões e todas as mitologias e tudo que há em relação do homem, da humanidade com o místico, com o mundo espiritual. Mas tem um ponto em que ele fala que Javé, que aqui eu vou questionar, muitos questionam o monoteísmo. Será que Javé é lá? Javé dos judeus, dos hebreus, do Antigo Testamento, o pai de Jesus Cristo, o Messias. Será que Javé é lá para os árabes, ali no mundo árabe, no mundo muçulmano? Será que Javé é Brahma? Brahma não é cerveja, é Brahma, é uma divindade mitológica antiga, ou é cultuada pelos hindus. Aqui eu vou colocar um trecho, ele fala que Javé na mitologia são trindades mitológicas. A maioria das mitologias, para você entender, primeiro, quando começou o mundo, começou através de mitologia. Começou o mundo através de escrita. A partir da escrita de 6.000 anos atrás veio a história, né? A história antiga, a história medieval, a história moderna. E quando começou a história antiga, começou as primeiras comunicações do homem com o homem, né? O homem, como ele é mortal, mas ele se comunica com o homem de outras gerações, através da escrita. E aí também veio as divindades, veio o contato do homem com o místico, direto com as divindades e deidades, egípcia, persa, grega, enfim, judaica, são as raízes, o começo. Mas tem um ponto que eu contesto, quando ele diz que Javé é Alá. Não pode ser Javé, jamais. Aqui a gente vai estudar razão, emoção. O romantismo é perigoso, né? Tem um primo meu que era professor de literatura que dizia que o romântico é muito perigoso. Ele é perigoso para ele mesmo, porque ele não usa a razão, o raciocínio. Ele é muito fácil de se ludibriar. Então vamos lá. Usando a razão, Javé não é lá. Javé não é lá. Por quê? Por causa de um ponto fundamental para descrever que Javé não é lá. Como o Jean Val fala. O Jean Val Elan falou num trecho, num texto, eu vou colocar aqui. Não é lá. E também não é Brahma. O Brahma eu não conheço. O Alá a gente conhece, que o Oriente Antigo está muito presente no Ocidente moderno. No Novo Mundo moderno europeu e do continente americano, também é um novo mundo.
Os antigos estão ali para o Oriente, os grandes países antigos, né? Os persas, o Irã, os egípcios, né? Os gregos, né? Os judeus, enfim. Mas vamos lá. Tem um ponto fundamental que diz que Javé não é Alá. Primeiro, dentro das suas leis, dos seus mandamentos, da sua vontade, da relação dele com o humano, né? Da divindade com o humano, tem um ponto fundamental, que é o sabate. O sabate, guardar o sabate, quando ele diz que ele criou, e diversas, a escritura fala que ele criou, a mitologia, através de anjos, demiurgos, anjos caídos, demônios, seres iluminados, o que for. Todos. É incontestável que Javé é o arquiteto do universo. Se colapsou, se deu errado a criação de Javé, se ele faltou, como eles dizem, o desfecho, mas ele não é, porque tem um ponto nos 10 mandamentos, o sabate. Porque se ele fosse Alá, o árabe, o muçulmano, deveria guardar o sábado, porque o sábado é sagrado para o Javé. Para o Javé. Está nos 10 mandamentos, está na criação, está na libertação do Egito. O sabate é sagrado. Então esse é um ponto fundamental. Me parece que os árabes guardam a sexta-feira ou tem alguma festividade com a sexta. Os cristãos novos, os cristãos, né, não novos, os cristãos que surgiu na Europa medieval, eles guardam domingo. Muitas religiões do paganismo antigo, do mitológico, guardavam o domingo, porque o domingo era uma relação do divino com o sol, né? como relação do natural, do oxigênio, da água, da vida, do átomo, né? Da energia cósmica. O sol é extremamente poderoso, estrela extremamente poderosa e fundamental. Então a gente precisa dizer o seguinte: Brahma não guarda o sábado, no sabate, o Alá dos árabes, dos muçulmanos, não guarda o sábado, então o Javé do judeu, não pode ser o Alá nem o Brahma. Então o Jean é um grande estudioso, a gente assiste as suas transcendências da física quântica, da teologia bíblica, de transcender, né, as limitações que o medieval impôs às sociedades através de impérios. É isso aí, é muito importante você começar, dar um like aqui no vídeo para você começar a entender a verdade. A verdade tem que ser liberta. Você não pode passar por essa vida sem saber a verdade. Esse é o mais importante. Como a gente recebe um conhecimento, e ele tem uma coloração abstrata, por mais que ele seja um conteúdo de muito precioso, a gente passa também de forma gratuita e abstrata.